Você perdeu sua mãe no dia do seu nascimento, mas após completar 21 anos, descobre que mesmo sem mãe, você não está sozinha. E aí pessoal, sejam bem-vindos ao canal Escolha Fatal. E hoje vamos recapitular o filme Let Her Out, ou para nós BRs, Deixe Ela Sair. Então prepara o coração e vem comigo. O filme começa mostrando um hotel de beira de estrada e mostra uma mulher que trabalha com bumbum e gosta de brincar de sentadinha. Mas em uma noite chega um cara muito esquisito que invade o quarto dela, e mesmo ela dizendo que hoje não queria brincar, o maluco vai com tudo e depois vai embora sem dizer nada. O problema é que depois de alguns meses, ela começou a usar uma chuquinha de pano muito fora de moda, e também estava grávida daquele moreno misterioso. E como ela já estava traumatizada e queria cortar laços, então ela pega uma tesoura e dá umas 97 tesouradas e acha que ela não ficou para contar a história. Depois desse incidente se passam 21 anos e vemos Helena, uma jovem que estava fazendo uma entrega na casa de outro moreno misterioso, e ele diz que fez um desenho para ela de aniversário. E galera, olha esse desenho que o cara fez. Se fosse aqui no Brasil passava fome, tá, que mesmo sendo bom passaria, mas deixa quieto, porque gostava dos meus professores de artes. Ele tenta dar uns pegas nela, mas ela diz que hoje não, e o cara fica achando que estava com bafo de cocô. À noite ela vai com sua melhor amiga para aquele hotel que sua mãe deu uma falecida, para comemorar o aniversário. E a amiga diz que a pintura era muito bonita, e nesse momento eu terminaria a amizade, porque para ela achar aquilo bonito, deve ter probleminha. Eu tenho um probleminha. E quando Ellen está indo embora, ela se distraiu com uma sombra e é atropelada, e depois acorda no hospital com o braço engessado. Depois de alguns dias de recuperação, está rolando uma festa top em comemoração ao aniversário dela, e quando ela desce, conhece o gostosinho do Ed, que já começa a dar em cima dela, mas o maluco cheira um pó branco esquisito e começa a gritar de maluco, e a festa começa a rolar loucamente. E do nada Ellen perde a consciência e aparece no estacionamento do prédio, dando um rolê de bike e é quase atropelada. Quando volta pro quarto, ela está desenhando algumas coisas esquisitas e percebe que está tendo algumas perdas de memória, e no dia seguinte esconde aquela pintura que era muito assustadora. E quando vai tomar banho para ir trabalhar, começa a enxergar coisas como se tivesse outra pessoa no banheiro, e quando volta à consciência está na sala sem roupas, na frente dos amigos, e com o pé machucado, e ela não sabe o porquê. E sua amiga diz que de um tempo pra cá ela estava agindo de forma estranha. No dia seguinte ela decide ir no médico para entender esses apagões, e a médica pergunta se ela usa algum tipo de tóxico e receita alguns remédios, e ela diz que faria algumas ressonâncias para saber se era algum tumor. À tarde ela volta para casa sozinha e acha que está acontecendo algo, e começa a sentir a presença de outra pessoa, como se estivesse sendo observada, e quando olha debaixo da cama, vê uma mulher parecida com ela, mas depois das drogas. E a médica liga dizendo que saiu os resultados e precisava conversar com ela urgente. E galera, com todo o respeito, se você chegou até aqui, se inscreve aí que o YouTube explana geral, mostrando que não estão inscritos. Aí sou eu que acordo cagado por assistir esses filmes de terror e ninguém manda o pix de R$2 por papel aba dupla. Quando chega no hospital, a médica diz que ela tinha algo parecido com o tumor, mas que na verdade é porque ela tinha uma irmã gêmea que faleceu no nascimento e foi absorvida pelo corpo dela. E de alguma forma, quando ela fez aniversário, os genes dela começou a se manifestar no corpo, fazendo esses apagões, mas que fazendo uma simples cirurgia conseguiria resolver aquilo. E ela sai assustada achando que estava sendo seguida, e vai até sua amiga para conversar e conta o que a médica disse. Quando chega em casa, percebe que aquele quadro esquisito estava no lugar, e não sabe quem colocou, então ela decide ir na casa do cara que desenhou para perguntar por que ele desenhou daquela forma. Mas quando chega, não tem ninguém e percebe que a casa estava uma bagunça, e depois encontra várias filmagens dela e o cara falecido, e começa a ter flashes do dia que ela acordou de toalha com o pé machucado. E ela tenta jogar as provas fora, depois disso começa a vomitar vários fios de cabelo. Ela chega em casa desesperada e vai tomar banho, e percebe que existe um machucado muito esquisito no braço, e pega aquela pintura e joga fora no lixo da rua. E quando volta pra casa, tenta se amarrar na cama, pois ela só precisaria suportar por 3 dias até a cirurgia, e ela estava com medo de machucar outras pessoas. Quando acorda, não estava mais amarrada na cama, e estava toda suja de terra e com um estilete na mão, e a pintura havia voltado, então ao invés de ela ir no hospital ou na polícia pedir ajuda, ela faz a besteira de sair andando pela rua, sem rumo, pra ver o que fazer, e começa a ter flashes de memória com Ed
Ed aquele gostosinho da festa. Então ela começa a ter um incômodo no braço machucado e essa cena me deu nervoso, pois ela na raça quebra o gesso na parede e começa a abrir a costura do braço e sai um dedo. E galera, me pergunto onde está o médico que fez essa cirurgia, porque já ouvi falar em esquecer uma tesoura, agora um dedo? Será que fez falta pro médico? E galera, agora vai vir uma das cenas mais tensas pra quem é homem, pois ela está voltando pra casa quando Ed aparece, pois estava seguindo. E ele começa a dizer que ele não tinha nada, mas que ela era a única coisa real na vida dele. Mas o cara é malandro, pois diz que queria brincar com ela com força igual da última vez. E ela manda ele abaixar as calças, e ela pega o estilete e ameaça de cortar a língua morta dele. E nesse momento eu brochei com tanta força que por algum momento achei que era uma menininha. Na ida pra casa ela começa a enxergar aquela mulher esquisita perseguindo, e se amarra mais uma vez para não fugir. E quando acorda realmente não estava solta, mas sua melhor amiga está muito assustada, pois viu como ela estava agindo e encontrou vários desenhos macabros que ela fez. E ela descobriu o que ela tinha feito com Ed, mas Ellen tenta explicar que só tinha dado um susto nele. E assim, não que o cara estivesse certo, mas o cara só foi atrás dela em um beco escuro à noite para falar que queria dar mais uma brincada. E ela precisou ameaçar daquela forma? As duas estão discutindo quando Ellen diz que não estava bem e que algo estava acontecendo. E do nada ela perde a memória e aparece tentando falecer a própria amiga. E não sabe o porquê. E corre pro quarto para se amarrar. E galera, com todo respeito no coração da humildade, a amiga dela quase é falecida e tenta correr atrás dela para saber o que estava acontecendo, eu já teria metido o pé e chamado a polícia. Ellen sai correndo de casa para não machucar ninguém, mas começa a ser perseguida por um carro. E Ed aparece com uma cara de maluco dizendo que queria conversar e que ela não poderia agir dessa forma. E pra mim esse cara perdeu a razão aí, e não por seguir ela à noite, mas por aparecer no escuro com essa cara de cracudo. Ela corre pro metrô, mas ele a pega, e ele diz pra ela tirar a roupa, e ela tenta lutar, mas aí que a treta fica pesada, pois ela cai no chão e começa a se estalar toda, e agora quem está sumindo não é mais a Ellen do bem, mas sim a Juju Mandioca, e ela pula com raiva dando 732 facadinhas de leve, e quando volta do transe não lembra de nada que aconteceu. Sua amiga entra no quarto pra ver se encontra algo de esquisito, e encontra algumas fotos de quando ela estava estranha, e Ellen liga dizendo que iria para o hotel onde tudo começou, para acabar com aquilo da mesma forma que começou. E aqui vem um quase plot twist do filme, pois aquela irmã gêmea que ela tinha, na verdade não era dela, mas sim de sua mãe, pois a mãe havia absorvido e teve uma filha, e de alguma forma a filha absorveu também. E galera, esse filme não é de possessão, mas ela fica se tremendo parecendo que estava. E como ela começou a ter mais alucinações com a mulher esquisita, tenta se falecer para acabar com tudo. E sua amiga, que tem falta de inteligência, vai sozinha para o hotel, e mesmo Ellen dizendo pra ela ir embora, pois daria merda, ela decide ficar. E só te digo uma coisa: vai dar merda, vai dar merda. Ela começa a ser possuída 100% pela irmã gêmea, e ao invés de só pegar o corpo, começa a arrancar a própria pele. E nesse momento eu tive 3 desmaios consecutivos, e o bicho vem andando igual uma aranha. Mas sua amiga consegue fugir pela janela do banheiro e depois correr pro carro, mas a chave não estava lá. E ao invés de ela fazer uma ligação direta, ou tentar fazer o carro apitar para chamar atenção, ela decide sair e o bicho aparece. E claro que mais uma vez ela quase falecida na humildade, mas quando ela começa a virar os olhos, ela lembra que não quer morrer, e dá uma facada de leve e a Juju Mandioca cai no chão. E ela ainda faz a besteira de conferir, e eu estava torcendo para ela levantar. E o filme termina com ela saindo assustada do hotel e voltando de bike para casa. E galera, chamar a polícia ninguém quer, né? Até porque eu quero ver explicar que a própria amiga arrancou a própria pele, e ainda tendo marcas de luta corporal. Acho que ela também estaria ferrada. É galera, esse filme foi um pouco mais curto, então se inscreve aí para fortalecer, pois essa semana meu tio Paulo vai estar aqui, pois ele se casou com a Sandra da família Brificado, e como as coisas estão diferentes hoje em dia, ele decidiu pegar o sobrenome dela. Mas é isso, me segue no Instagram do canal, o @EFDFilmes, e me responde essa: por que o sol aparece de dia quando tá claro e não aparece de noite que tá escuro e precisamos?